O que é a pragmagia? A arte de ser. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre pragmagia, que eu tenho falado tanto com vocês. Já especifiquei a diferença de magia comum e a pragmagia, que vem da palavra pragmático, ou seja, da pessoa ser muito concentrada, muito focada, direta ao objetivo, sem perder tempo. E a arte de ser é toda uma ferramenta, uma filosofia de vida que a gente traz aqui no canal como aquele administrador da sua própria evolução. E por que isso é tão importante hoje, nos dias de hoje? Nós falamos aqui sobre várias ferramentas de experiência pessoal, de autoconhecimento. Temos o curso aqui via interior, né, que está disponibilizado para todos vocês, né, gratuitamente. Temos o Enneagrama e a gente vai fazer um conjunto de coisas, de catados, que tudo isso vai nos ajudar muito a, de certa maneira, produzir em nós essa capacidade de interpretar as coisas à nossa volta, de fazer as coisas, vamos dizer assim, de uma maneira que a gente possa ser diferente das demais pessoas. É o que eu sempre falo, se você quiser ser diferente, você vai ter que ser um pouco mais, vai ter que fazer um pouco mais. Mas esse processo, ele pode ser bom, ele precisa ser com bom humor, com alegria. É claro que com dedicação, com uma certa seriedade, porque diz respeito a uma pessoa que não pode mais perder tempo. Dependendo da pessoa, da idade, do que ela já viveu, ela tem pouco tempo para estabelecer sua essência aqui no planeta. E afinal de contas, quando a gente veio para cá, a gente trouxe um compromisso, a gente sente isso na existência. Nos nossos exercícios a gente é capaz de ir sentindo intuitivamente o nosso próprio caminho. E a proposta da pragmagia é para que você se defina como esse místico, né, que administra e tenha autoconfiança de saber ler um pouco mais a vida, saber ler um pouco mais as coincidências da vida, que estão sempre presentes a todo momento. Eu sempre digo assim que ser um mago da pragmagia dá mais trabalho do que qualquer outra ciência, do que a religião, porque é muita responsabilidade que você invoca desde a hora que acorda até a hora de dormir. Então você vai usar a biopsicoenergia, enneagrama, arquétipos, meditação, yoga, reflexão espelhada. É tanto exercício que a gente vai colocar aqui e trazer para vocês. Cada exercício místico mais interessante que o outro. Aquilo que a gente chama de casulo, o exercício do casulo, né, que consiste em dormir em templos, lugares diferentes, lugares com energia espiritual, você ir naquele local e dormir só que quando chegar no momento desse exercício, você tem que ter a capacidade de estar já preparado e aberto ou aberta para receber um pouco intuitivamente. Se você não aprendeu a ler as coincidências da vida e vive as conveniências, então você ainda não serve para ser meu aluno. Você ainda não está preparado ou preparada para entender as coisas que às vezes a gente vai falar e que podem parecer as mais loucas possíveis, mas que de certa maneira causam o impacto necessário às vezes de mudança. Então, como é que alguém pode falar que pratica pragmagia se ela não tem uma vida, se ela não tornou sua vida simplificada, para que sobre mais, para que realmente ela tenha aquela capacidade de fazer algo a mais, que aquelas pessoas que estão à nossa volta, as pessoas comuns, estão sempre pulverizando sua energia, jogando para todo lado, gastando todo o dinheiro para todo lado. Ela se tornou consumista como o sistema quer. E não vou nem dizer consumista no sentido psicológico, de compensação, não. Ela consome tudo porque ela tem contas para pagar, ela criou muitas contas, ela criou todo um processo de coisas em volta dela
que tornaram, é uma simbiose. Aí ela paga, ela deve, ela paga, vem o boleto, ela paga. Ela nunca pensa, como eu vou me livrar dessa conta? Por exemplo, alguns pragmagos hoje têm suas casas praticamente independentes com energia solar. Se acontecer alguma coisa, esse pragmago tem a energia da casa dele lá. Ele coleta água da chuva. Se acontecer alguma coisa, ele sabe tratar a água suficiente para que, enquanto todo mundo aí fora está morrendo de sede, em condições lastimáveis, essa pessoa está ainda tendo uma sobrevida. Normalmente um pragmago tem comida para mais 3 meses na sua casa. Por quê? Se acontece alguma coisa, uma inflação, uma pane na internet, os bancos caem online, e aí você vai no banco lá, não tem como sacar mais seu dinheiro, não tem rede, não tem internet, tudo depende disso hoje. E como você fica? O pragmago, ele, na sua simplicidade, ele desenvolve um sistema em que ele imagina que algo aconteça e promove aquilo que a gente chama de estado de crise. Um livro que eu recomendo para vocês, que vai falar sobre estado de crise, é sobre aquele técnico da seleção de vôlei do Brasil, acho que Bernardinho, alguma coisa assim. Ele foi campeão várias vezes da seleção brasileira de vôlei, né, patrocinado acho que pelo Banco do Brasil, alguma coisa assim. Esse técnico, ele fala uma coisa que a gente tem que sempre deixar ativado em nós, é aquilo que no primeiro nível da pragmagia eu não recomendo, só para os alunos mais avançados, que deixe o modo crise ativado. O modo crise talvez faça com que você não tenha a vida tão leve como as outras pessoas. Porém, você geralmente é o arquétipo forte da história. Você não é o arquétipo frágil. Então poucas pessoas vão conseguir compreender esse lance. Porque o modo crise, ele é um modo que ele não te deixa, vamos dizer assim, se acomodar, se atrofiar, vamos dizer assim, fisicamente. Como, por exemplo, quando você deveria fazer um mínimo de exercícios possíveis na sua vida, uma caminhada, alguma coisa na sua casa, mas você não faz. Você desiste, você prefere o fácil, o melancólico, o depressivo, aquela coisa que vai deixar você ali, e passados-se anos a fio, você não terá executado nada de concreto, nada de útil para as outras pessoas. Então, se a gente pensar assim, é muito lamentável, né, que as pessoas cheguem nesse ponto. E assim, a ideia da pragmagia, desse mago, dessa bruxa, é justamente não cair nessa lama, não cair nesse coletivo, nesse monte de coisa que as pessoas criaram à nossa volta e que a gente fica assim, é isso, essa felicidade que as pessoas estão colocando, é a felicidade baseada na gargalhada, vamos dizer assim, onde nada de profundo acontece, nada de relevante surge. Então você fica assim, fala, não, desculpa, mas isso eu não quero para minha vida eu não quero. Particularmente, eu não iria querer estar num lugar onde as pessoas estão, para conversar precisam beber, para estarem relaxados uns que precisam beber muito e beber por horas, né, a fio, comer muito até empanturrar, e isso é a felicidade dessas pessoas. No próximo final de semana a gente se encontra, ou até mais, hein? Tomara que aconteça logo, novamente. Sabe, então a proposta às vezes é difícil para você que quer seguir um caminho, que esse pode até ser um caminho de certa forma solitário, porque quem está em volta geralmente não quer participar disso. Não, mas olha, é muito chato. Porque a cronobiologia vai dizer assim que o melhor horário para mim dormir é esse, que o ideal é dormir tanto tempo, que o ideal é comer tantas vezes, depois à noite quase não comer nada. Não, mas eu adoro jantar, eu não fico sem uma janta. Se você é um pragmago, você sabe que deve seguir os ditames ali da cronobiologia. Procurar a cronobiologia,
estudar ela, ver o seu biotipo. Por quê? Porque isso vai fazer você produzir mais energia física. E aí nós vamos para a biopsicoenergia, né, que são as três partes dividindo do conhecimento. A gente tem que cuidar do mental, do intelectual. Também a gente tem que cuidar da parte psicológica, já falei aqui. Se você tem problemas psicológicos, sente que falta alguma coisa, procure uma ajuda profissional ou leia bastante sobre o assunto, sabe? Conheça seu corpo biológico, que tem a ver com a cronobiologia também, com a bio, ou seja, veja como funciona seu organismo. Eu sou matutino, eu sou vespertino, né? Eu sou da noite. Cada um é de um jeito e você tem que respeitar. Por quê? Porque o mago da pragmagia, ele vai trabalhar com o melhor de si. Ele vai usar toda a disposição íntima para si. Então, a pragmagia, o que é a pragmagia? É você ser esse administrador usando ferramentas complexas, mas que são realmente testadas cientificamente e úteis. Ou seja, você vai acessar esse campo que a gente está sempre falando para vocês. Como eu falei na aula passada, eu sempre vou repetir essa frase quando se falar de pragmagia. Saber usar com o máximo proveito sua consciência e acionar a mente inconsciente, sempre que necessário. Eis aí o grande poder do mago interior que buscamos. Temos, porém, dificuldade em atravessar a ponte da inconsciência. A focalização, a meditação e a visualização são instrumentos eficientes para isso. O que nós estamos falando aqui, no grande círculo de poder da pragmagia, em que cada faixa corresponde a uma técnica. Vamos lá, quais as primeiras técnicas que eu ensino para vocês? A primeira, arquétipos. Nós temos que mudar nosso arquétipo. Imagine um círculo e com um pedaço de pizza, como se fossem pedaços de pizzas. Então, em porcentagens, arquétipos. Depois vem o que? A cronobiologia. Nós conhecer os nossos horários, o nosso organismo, qual o funcionamento, melhor horário para dormir, quantas horas eu preciso para dormir, para ativar energias, mais energias. Depois, qual a terceira ferramenta que eu ensinei para vocês? Que é a biopsicoenergia. Como alguém vai acessar o inconsciente se não sabe trabalhar seu mental? Se o seu psicológico é falho, sabe? Se o seu organismo está debilitado, a pessoa não tem noção que falta às vezes vitamina B no seu corpo, ela não faz um exame de sangue anual para saber se está com diabetes ou colesterol alto. Você não, com a ciência, a ciência preventiva à sua volta, e você não a usa, sabe? Os meus alunos, se você quiser ser meu aluno, você vai ter que seguir tudo isso, sabe? Você vai ter que, uma vez por ano, fazer uma bateria de exame para se conhecer, ver como é que você está. Ou seja, não quero que nenhum de vocês morra de forma lamentável, ou seja, com as veias tudo entupidas de colesterol. Ou seja, nós vamos estudar fatia a fatia poderes que vão se unificando e vão formando esse ser que é capaz de acessar esse inconsciente. Não é simples você ser o administrador de si mesmo, de si mesma, porém é extremamente complexo você juntar tudo isso. E essa experiência que a gente vai trocar aqui. Porque eu não falo nada, é que eu não faça. Que eu não esteja pelo menos tentando colocar na minha vida. Então, por exemplo, temos o círculo que a gente falou. E a gente fala assim, olha, meu querido aluno, pelo menos tente, coloque isso na sua vida. Vá colocando. E assim nós vamos trazendo as ferramentas que vão fechar esse grande ciclo, né? Depois nós temos os exercícios místicos, que é aquela coisa entre o elo de tudo o que você fez e para fazer os exercícios com segurança, para que você colha resultados interessantes na sua vida. Então, nós vamos falar muito, um pragmago faz isso, um pragmago não faz aquilo. E isso se torna uma filosofia de vida. E eu convido você a estar praticando junto comigo aqui, e todas as outras ferramentas que a gente vai trazer aqui, né? Quero montar agora o próximo vídeo sobre Eneagrama com vocês, e que eu falei muito da parte dos pecados capitais do Eneagrama numa das aulas, e agora nós vamos fazer mais acho que 3 ou 4 aulas
para colocar no nosso círculo de poder do Pragmago o Enneagrama também. Uma forma de autoconhecimento de você fazer um caminho inverso quando você estiver numa situação ou em outra, tá? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. Obrigado por sua presença até aqui.